desce da cruz. Dissertação 46, volume 2 da Mensagem do Graal, na Luz da Verdade, em 3 volumes, de Abdrushim. www.mensagemdograal.com.br www.graal.org.br www.graal.d GRAL.de. Se Cristo realizou milagres que jazem muito além das possibilidades dos homens terrenos, isso não justifica o pensamento de que ele não precisasse preocupar-se com as leis da vontade de Deus, que se encontram na criação, passando por cima delas. Isso é impossível. Jesus, ele veio aqui para cumprir as leis de Deus, as leis perfeitas de Deus, não para subvertê-las. Mesmo nos milagres, ele agia em perfeita concordância com tais leis, e nunca arbitrariamente. Com isso apenas provou que trabalhava com força divina e não espiritual, sendo notório, por consciente, que os efeitos ultrapassassem de muito as capacidades humanas. Os milagres, no entanto, não se encontravam fora das leis da criação e se adaptavam perfeitamente às mesmas. Então, no caso dos milagres, tem aquele episódio do homem cego, né? De nascença. Ele, que até os discípulos perguntaram para ele qual o pecado, né? Que seria o karma que aquela pessoa tem por ter nascido cego, mas não. Então Cristo disse que não, que teria que ele nasceu para demonstrar, né? Quer dizer, a grandeza de Deus, as leis, enfim. Agora, pelo que eu li, essa pessoa ele fez uma missão, né? Uma missão. Ela não é uma questão de karma. Essa pessoa veio cega, mas com uma missão para encontrar Cristo e permitir que ele realizasse esse milagre para que as pessoas crescem que ele era um filho de Deus. Então quando o espírito humano aceita uma missão, ele veio, ele aceita as condições, né, que ele vai ter aqui na Terra para cumprir essa missão. Então não se trata de pessoas que têm karma, né? Já vem para resgates kármicos, que é a grande maioria. E nós, seres humanos, encarnamos diversas vezes, né? Até obter nossa autoconsciência. Ou então se perder definitivamente no inferno das trevas, né? Então essas são essas duas direções. E essas trevas só passaram a existir quando surgiu as tentações de Lúcifer. Aí o ser humano começou com a mulher, né? A mulher, devido à intuição, foi ela que abriu essa porta para o pecado no mundo. Porque o homem é muito difícil, né? Principalmente um homem de antigamente, né? De outrora, né? Que quando ainda não havia pecado. E naquela época que Lúcifer iniciou suas tentações, ele sabia que seria praticamente quase impossível fazer o homem cair, porque o homem ele não é tão intuitivo, mas ele é assim, mas tem uma firmeza interior maior, vamos dizer assim. Ele não oscila tanto, né? Que nem a posição da mulher. Agora, lógico que a mulher, a feminilidade, a missão é essa, né? Sendo mais intuitiva, ela está meio degrau acima, assim, intuitivamente, animicamente mais forte do que o homem. Mas ela também tem que ficar mais alerta, porque ela tem um tesouro maior dentro de si. Então,
ela é a guardiã da chama sagrada, né? A chama interior, a chama espiritual. Então, diz que uma mulher fiel, né? Uma mulher que obedece às leis de Deus, ela influencia todo o povo, ela é muito mais do que um homem, justamente pelo caráter, pela moral de uma mulher que segue a luz. Enquanto que, ao contrário, ela descamba tudo. Uma mulher que se degrada enfim, todas as paixões, enfim, ela leva o povo ao descalabro, à perdição. Então a responsabilidade da mulher é muito. Então aí foi que se iniciou o pecado. A mulher foi a primeira que caiu e abriu a porta para toda a desgraça, né, na humanidade. Por isso que Abdursim, o Senhor insiste muito bem, que a mulher caiu como nenhuma outra criatura na criação. Mas ela consciente disso, ela pode retomar o caminho, ser a primeira a seguir as leis de Deus. E com ela segue o homem, a humanidade. Então está nas mãos dela. Agora, do jeito que a mulher está, ela está perdida, né? Isso em geral, né? E até existe algumas umas informações até de evangélicos, pessoas videntes, que pode ter, eu acredito que mesmo nesse seio cristão, toda essa dos falsos cristãos, isso pode existir. Pessoas realmente videntes, enfim, pessoas que seguem a Deus. Muito raro, porque a base é cristã cega, né? Mas de tal forma tem aquela vivência interior, né? Então, mas existem essas informações que até eu até assisti um vídeo que diz que para cada mulher que consegue ascender para o paraíso, algo assim de 200 homens já, já estão a caminho também. Então a proporção é essa. E poderia ser referido também ao contrário, né? Que algo assim, que para cada. Vamos arredondar, para cada homem que vai para as trevas, né? A perdição total, dos 100 mulheres, vamos colocar aí, já estão lá, porque a proporção é gigantesca. A mulher ela peca muito mais, ela caiu muito mais do que o homem. E até a questão do paraíso, né? Existe essa informação que existe mais homens no paraíso do que as mulheres. Justamente porque a mulher caiu muito em pecado. Essa mulher que é o espírito em desenvolvimento. Porque nossas centelhas são espirituais, somos os espíritos em desenvolvimento. Que precisam descender até os reinos materiais para, através das encarnações, buscarmos a nossa autoconsciência espiritual. E isso já há 3 milhões de anos. Né? Esse episódio que houve da perdição, das tentações, surgiu por volta de 1.200.000 anos, um período de desenvolvimento que a humanidade precisava ligar o seu raciocínio para que o espírito pudesse realizar obras grandes. Né? E assim o espírito se tornar o senhor da criação. Porque o ser humano, por sua essência, por nossa essência, é mais leve e mais ágil, vamos supor, do que os enteais, os entes da natureza, na essência. Então, nós, se cumprimos a nossa missão de ligar, né, ligação da criação posterior material com o reino divino, podemos nos tornar os senhores, mas desde que façamos prevalecer a nossa intuição. Aí sim somos verdadeiros seres humanos, mesmo encarnados. Já adquirimos a autoconsciência. Agora, no caso daquele personagem bíblico, né, cego que Cristo restituiu a visão, ele, pelo visto, ele já tinha passado daqueles ciclos de reencarnações. Ele já era um espírito autoconsciência que aceitou a missão.
Existem muitos também. Embora a proporção é muito pequena, deve ser assim, talvez de 1 para 1000, pessoas que estão encarnadas, espíritos encarnados, a grande maioria são dos espíritos desenvolvidos e pelo menos metade nem precisava mais encarnar aqui na Terra. E são atraídos justamente pelas baixas concepções humanas, quer dizer, das relações no ato da geração, né? Principalmente das mulheres. O sensualismo, onde o amor espiritual não prevalece mais, só os prazeres carnais. E as companhias, que as pessoas de sociedade, essas coisas tudo que influenciam, fazem pontes para espíritos que não precisariam mais encarnar aqui na Terra devido às trevas que já estão nas regiões das trevas. Talvez ainda não estão ainda no inferno, né? Porque quando o ser humano que adentra o inferno não tem mais volta, né? Aí já é completamente condenado, né? Para a destruição espiritual. Só sobra a sentir inconsciente que retorna como propriedade de Deus para o paraíso. Mas perdeu-se o eu pessoal. Perdeu todas as encarnações, todo esse trabalho, né? Vamos dizer, esse sacrifício, né? Em busca da autoconsciência. Então, é isso a questão. Então, muitos espíritos, eles vêm aqui em missão, por amor à humanidade, como Cristo, né? Ele não precisava vir. Ele veio para nos dar a palavra, não para morrer. Cristo não veio para morrer na cruz. Isso foi uma circunstância que se ele não aceitasse a morte naquele momento, que a humanidade o recusou a sua palavra, a palavra dele provavelmente cairia no esquecimento. Porque, por exemplo, se ele fugisse, né, se ele não fosse a Jerusalém, ele preservaria a sua vida, mas ele não cumpriria a sua missão. Então ele aceitou a morte, mas não que ele veio aqui para morrer. Não, isso não tem justiça nenhuma. É como se, por exemplo, um pai, por exemplo, vou dar um exemplo como eu. Se eu tivesse um filho, por exemplo, se eu fosse um rei de uma nação poderosa e tinha um povo distante aí que estava perdido nas trevas e que precisasse enviar um filho, né, um filho querido, para levar a salvação para esse povo. Mas isso através da palavra. Aí eu saberia que mandando esse meu filho, ele correria um risco de ser assassinado por esse povo, né? Mas eu não enviei para que ele fosse assassinado. Não. Mas eu enviei para que ele desse a sua palavra, a sua informação correta. Essa questão do assassínio seria uma coisa circunstancial, devido ao pecado desse povo, dessa povo degenerado, que é o caso da Terra, dos seres humanos da Terra que estão entregues às trevas. Então, existe essa possibilidade, mas isso não é o fundamento da missão. A missão é levar a palavra, a informação, a palavra salvadora. Mas isso depende de cada qual, cada pessoa vivenciar em si, refletir e vivenciar em si. É o trabalho de cada um. Então ninguém apaga pecados de ninguém, mesmo Jesus. Isso não tem justiça. Que tal? O amor está inseparável da justiça. Então isso não existe justiça. Isso é impossibilidade, é a crença cega, é a idiotia espiritual. Então nada se encontra fora das leis perfeitas de Deus. Então dai a Deus a honra da perfeição. Deus é perfeito, ele não é arbitrário. O que é perfeito é a interpretação humana.
Então é isso que eu falo. O pior da criança cega cristã é das igrejas, dos indivíduos que vão contaminando os outros, como se fosse um vírus mortal. Daquele que, mesmo que seja inconsciente, ele acaba levando outros à perdição. Então, isso é um verdadeiro genocídio. A criança cega é um verdadeiro genocídio espiritual. É o maior genocídio que existe, que é o genocídio espiritual da segunda morte, que é a morte espiritual. E nesse aspecto, não existe mais maior genocídio em toda a história da civilização terrena do que a religião dita cristã. Porque enterraram a doutrina pura de Cristo. Então, quando você olhar para um adepto da criança cega, que é a grande maioria do chamado cristão, ele é um genocida. Você pode falar, você é um genocida espiritual. Se você quer se matar, se mate por si. Né? É que nem aquele suicida. Ele vai assumir a sua própria responsabilidade pelo crime que ele está fazendo contra a vida. Mas ele, porque ele quer se matar, ele mata outros também? É que nem um caso que eu me lembro de um piloto de avião, inclusive egípcio, né? Estava lá com um avião, sei lá, uns 200 passageiros, e ele propositalmente é, destruiu o avião, vamos dizer assim. Quer dizer, ele queria se matar, suicidar, e levou consigo, sei lá quantas pessoas, não sei, umas 200 pessoas, não me lembro quantas. Então, isso aumenta muito mais o karma, né, dessa pessoa. Então, hoje, a religião dita cristã é a maior genocida espiritual que existe. Isso é muito grave, gravíssimo. Não existe nada mais grave que isso. Tão atrasado ficou o homem em seu desenvolvimento espiritual que nem sequer conseguiu o pleno desenvolvimento das forças espirituais que se acham às suas ordens. Do contrário, realizaria coisas que também, para a compreensão atual, se aproximaria do milagroso. É que nem Cristo disse, né, que podereis realizar obras ainda maiores. Né? Claro que a força divina de Jesus sempre a força dessa força da sua divindade iria causar milagres muito mais marcantes, muito mais superior. Mas hoje, se a humanidade estivesse de fato fazendo prevalecer o espírito, a intuição, poderíamos. A vida seria um milagre, posso dizer assim. Né? A vida é um inferno. Até interessante, eu queria só fazer um comentário sobre para as experiências EQMs, né? Experiência quase morte. Né? Tem até um canal aí no YouTube muito bom que é feito. É um canal brasileiro, né? Com depoimentos de pessoas. Então, ontem mesmo estava assistindo um depoimento. Tem um dia assim, nossa, é o Nazareno. Né? Até essa pessoa que fez um depoimento, o nome dela é Camila Oliveira. Então, quem quiser pesquisar no YouTube, é só digitar EQM e depois, nossa, é o Nazareno. Então, eu esqueci o nome desse canal, mas digitando o texto, EQM, nossa, é o Nazareno, foi feito 2 vídeos, né? Eu acho que talvez já assisti muito dessas EQMs, talvez essa seja a mais impressionante, a mais extraordinário depoimento, né? De uma mulher que teve 2 EQMs, né? 2 experiências. E numa delas, ela retornou de uma vida anterior, que ela era um rapaz
e viu o Nazareno, né? Então ela descreve como era o Nazareno. Diz que ela estava com os familiares, com as pessoas, aguardando o Nazareno, né? E é muito interessante, porque ela fala, por exemplo, que ela lembra perfeitamente que Jesus chegou, né? Que ela, ela era um menino, né? Um rapaz, falou assim, nossa, é um Nazareno, né? E viu, e disse que ele tem todos naquela época tinha uma pele queimada pelo sol. Então, o próprio Jesus, ele tinha uma pele morena, queimada. Os olhos dele castanhos, cor castanha, amendoados, assim, cor para mel, né? Cabelos batiam aos ombros, repartidos ao meio. E então uma descrição de como era Cristo, que eu acredito que foi um relato verdadeiro. Até tem uma outra pessoa do Graal, que ela também teve uma vivência assim, espiritual muito, muito forte. Eu não conheço ela pessoalmente, mas ela descreveu, né? Ela também citou isso, que os olhos de Cristo eram castanhos, não eram azuis, né? Então, essa pessoa que fez esse depoimento da IQM, ela disse que as imagens de Cristo ela disse que nunca achou que poderia ser verdadeiras, né? Mas essa aqui é muito interessante, né? Eu até citei ela por a questão, eu até perdi exatamente porque eu me lembrei dessa IQM. Mas ela fala dessas experiências pós-morte, né? Das vivências. Ah, sim, do pesadume da Terra. Então o que acontece? Quando nós nascemos, como criança, encarnamos, né? A gente não recorda assim, esse pesadume que é a Terra, né? Mas quando se tem essa experiência consciente de IQM, quando você retorna ao corpo, parece que você está mergulhando num pesadume incrível, né? Pesa muito o corpo terreno. Ela citou assim, é como se estivesse mergulhando em uma lama. Em uma lama. Tão pesado. Uma coisa assim que... Isso é uma coisa que os depoimentos de IQM falam isso. Que a Terra é muito pesada, porque devido à própria condição espiritual humana, né? Que é que ela se tornou rodeada de matéria fina, de trevas, entrega às trevas, né? Então, uma luz se sente sufocada. Então, a Terra ainda vai ser salva, tudo porque dos poucos seres humanos que a gente mantém essa ligação. E isso é um trabalho intuitivo nosso, tudo trabalho de pessoas que faz essa ligação, que sai dessa visão material, escravo do raciocínio, porque isso favorece a Terra. Então, são os poucos seres humanos que eu acredito que seja eu também sou uma das pessoas que se esforça nesse sentido, né? Para trazer novas energias, né? Por isso que a Terra vai ser restaurada, porque ela vai retornar aquele movimento, aquela sintonia original da luz, que aí torna a vida muito mais leve, mesmo sendo matéria, ela está em sintonia. Isso antes dos seres humanos caírem em pecado, né? E antes das tentações de Lúcifer. Ele dizia que a Terra era um paraíso material, né? Mas em vista de hoje era um paraíso, havia confiança. A voz interior é importante. A voz interior era tão forte que ela, por causa da intuição, porque o nosso cérebro anterior racional, ele ficou hipertrofiado, né? Cresceu desproporcionalmente em relação ao cérebro intuitivo, que é o cerebelo, cérebro belo, e que devia ser maior. Então, o pecado original foi a nossa opção pelo raciocínio, pelas coisas materiais. E a partir de geração, cada vez mais a criança já nascia com o cérebro anterior cada vez maior, hipertrofiado. Por causa disso que só a criança que ela tem essa
intuição, né? E que ainda prevalece a intuição. Depois que nós crescemos, o raciocínio já prevalece. Então a voz interior antigamente era alta, qualquer coisa que a gente fazia de errado, é, o pensamento já, a voz interior já alertava, incomodava. E se você não se enquadrasse, né, fizesse algo correto, tivesse um pensamento correto, de acordo com a intuição pura, você se sentia até, era uma coisa dolorida, era uma dor, né, que você não sossegava se você não tivesse um pensamento puro, vamos dizer assim, que é por isso que o Senhor sempre insiste. Mantenha o puro foco dos vossos pensamentos. Com isso estabelecereis a paz e sereis felizes. Então nós, seres humanos, um ser humano de fato ligado à luz, a vida se torna um milagre. Não há doenças, enfim. É uma vivência espiritual, porque o espírito está presente. Nos tornamos verdadeiros seres humanos. A força divina é capaz naturalmente de criar obras muito outras que a força espiritual jamais poderá realizar, e que já por sua natureza se diferenciam das mais elevadas atuações espirituais. Todavia, todo o evolver permanece dentro dos limites de conformidade das leis divinas. Nada vai além disso. Ou seja, as leis divinas estão estabelecidas, elas são perfeitas, elas não têm como serem arbitrárias. Então, por exemplo, Jesus ele foi filho de Creolos, o centurião romano. Ele não poderia Maria engravidar é, do Espírito Santo. Isso não existe. É, estava de acordo a gravidez de Maria do Espírito Santo. A virgindade foi o primeiro filho dela, né? e corporalmente, mas não é exclusivamente que uma mulher é virgem como é a visão hoje, vamos supor, ela ainda não tem o ímen rompido numa relação sexual. Isso não tem nada a ver, essa questão de virgindade. Virgindade podia se dizer que é também nesse aspecto, mas é do primeiro filho, que os órgãos de reprodução, o útero, enfim, ainda não tinham sido usados, ou seja, é o primeiro filho. Então esse é o sentido da virgindade de Maria. E virgindade espiritual, porque ela era um espírito puro, né? Então, tudo isso contraria a perfeição das leis de Deus. O próprio corpo terreno de Cristo existe, os ossos de Cristo existem. Eu sempre falo que minha teoria é que no fundo da caverna direita do Calvário de Gordon, em Jerusalém, está a entrada obstruída que leva ao sepulcro oculto de Cristo, onde estão seus ossos. Eu sempre falo isso, basta uma investigação arqueológica no Calvário de Gordon, no fundo da caverna direita do Calvário de Gordon. Eu indico isso, fotos no meu Facebook. É uma teoria afirmativa, né? Mas que lógico que precisa ter exploração científica e arqueológica para ser confirmada. Mas essas coisas estão tudo de acordo com as leis naturais de Deus, que são incorruptíveis, porque são perfeitas. E naturalmente a força divina consegue coisas muito superiores ao espírito humano. Mas em vista do que nós somos hoje, escravos do raciocínio, a humanidade, a vida, ainda assim, ela é milagrosa, né? Mas poderia ser muito mais, né? Os únicos que cometem arbitrariedades, isso mesmo dentro do âmbito dado de seu livre-arbítrio, são os homens, porque jamais se adaptaram realmente à vontade de Deus. Nas coisas onde tem certa liberdade de agir segundo sua vontade própria. No entanto, sempre deram primazia à sua própria vontade. Com isso, eles próprios se tolheram, nunca conseguindo se elevar além do que a sua própria vontade intelectual presa à terra o permitiria. O ser humano se tornou, por sua indolência espiritual, um ser humano do raciocínio. Até esse depoimento dessa mulher da Ikeheme, né? Nossa, esse é o Nazareno. Ela fala sobre essa questão de que ela percebia, né, a contradição que existia entre o que as pessoas dizem e o que elas estão pensando.
Até ela comentou que a pessoa, é, na infância dela, a pessoa que ela compreendia era o pai dela. O pai, as palavras que ele falava estavam de acordo com o que ele sentia. Enquanto que as pessoas, é, elas disfarçam, elas estão pensando uma coisa, mas dizem outra. Não há concordância, né, com isso. Portanto, os homens não conhecem sequer as leis da criação, que são soltas e libertadas por seu poder espiritual, e nos quais eles conseguem desenvolver esse mesmo poder espiritual. Tanto mais surpresos se encontram então diante das manifestações da força divina. Pela mesma razão, ou não, eh, ou não a querem reconhecer como tal, ou dela aguardam manifestações que se acham fora das leis divinas existentes na criação. Entre estas últimas se incluiria a possibilidade de descer da cruz de matéria grosseira, um corpo também de matéria grosseira. Então é impossível. Jesus não tinha como descer da cruz, tinha que alguém tê-lo salvo. Se o São José de Arimateia tivesse vindo a tempo, porque ele estava naquele momento estava com Marcos, ele estava tendo uma revolta entre os judeus, né? Eles estavam combatendo isso. Então ele não pôde chegar a tempo. Quando ele chegou, ele foi uma surpresa. José de Arimateia seria o único que podia ter sido salvo. Ou então os comerciantes, né? A classe, os comerciantes eram muito poderosa. Eles eram favoráveis a Cristo. Mas muitos naquela época estavam viajando, alguma coisa assim, né? Que eles viajavam muito. Então, se eles tivessem se unido, porque o comércio sempre teve poder, né? Mesmo naquela época, aí teriam pressionado o Pilatos para não condenar Cristo, né? Agora, a religião eles sempre condenam, né? Eles sempre seguem a trevas. Uma religião do raciocínio, como é hoje, especialmente os cristãos, os católicos, ele quer fazer prevalecer as razões do raciocínio, né? Que não são da intuição, são a idiotia espiritual. Então, o único que comete arbitrariedade somos nós, seres humanos, né? Infelizmente, porque nos tornamos escravos do raciocínio. Então, o único remédio que existe hoje, melhor e único, é a mensagem do Graal, é a palavra viva de Deus, escrita de próprio punho pelo Espírito da Verdade. A nossa tarefa é isso, sermos intuitivos. A verdade está aqui. Então, por isso eu sempre estou divulgando a mensagem do Graal. Então, as leis da criação são soltas e libertadas pela nossa própria intuição.